Essa é a última mensagem da nossa série de mensagens, nossa pequena série de mensagens sobre a Igreja Servidora. No primeiro domingo desta série, nós aprendemos a respeito da Igreja em serviço ao perdido, o nosso papel como embaixadores do Reino. Segunda semana passada, nós aprendemos a respeito do papel do serviço mútuo, o nosso serviço aos santos, o serviço que temos de prestar uns aos outros. E hoje eu quero trabalhar com vocês em cima de um assunto, por vezes polêmico na vida da igreja, um assunto difícil, mas extremamente necessário e importante no começo do culto, logo no início do culto. Falamos que Deus separou o seu povo para um propósito especial, para a glória do seu nome. Glória essa que era manifestada, e eleição essa que era manifestada, também, entre outras coisas, pelo serviço ao necessitado. Miqueias, por exemplo, vai dizer que a verdadeira religião, o verdadeiro culto a Deus implica no serviço ao necessitado. É um tema importante e difícil porque algumas pessoas elas acabam indo para o outro extremo e pensando no evangelho social, pensando que o evangelho é igual a obras sociais. Não é. O evangelho não é isso. Mas certamente a graça do evangelho também se manifesta nesse serviço, no serviço àqueles que passam por necessidades. Eu quero refletir com você nesta última série de mensagens sobre a Igreja Servidora no texto do evangelista Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. Mateus, capítulo 25, versos 31 a 46. A palavra de Deus nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o clímax do ministério de Jesus Cristo, o ponto alto do ministério de Jesus Cristo, já encaminhando-se ao final, encaminhando-se para a cruz. É a história de um dia em que o Senhor Jesus estava com seus discípulos no templo, e os discípulos admiravam as construções do templo, e era um templo magnífico, um templo construído, reconstruído por Herodes o Grande. E eles disseram: Senhor, olhem essas pedras, olhem que bela construção. E o Senhor Jesus diz: vocês não sabem de nada
tudo isso aqui vai ser destruído. E então Jesus começa, com base na destruição do templo, a falar dos sinais do final dos tempos. Ele começa a apontar não só para aquilo que aconteceria dali a alguns anos em Jerusalém, quando os romanos entrariam e destruiriam toda a cidade e o templo inclusive, como também Jesus começa a profetizar, a falar acerca das coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Ele vai falar de sinais. E ao falar de sinais, ele vai mostrar que é importante, é fundamental que os seus servos estejam vigilantes, que os seus servos estejam preparados, pois o Senhor virá como um ladrão, o Senhor virá como um Senhor que se ausenta e os seus servos não sabem quando ele vem. Ele nos ordena vigiar. Mas essa não é uma vigilância simplesmente passiva, uma vigilância de não fazer alguma coisa. Ele ordena que essa vigilância seja uma vigilância operosa, seja uma vigilância efetuada em obras do bem. Ou seja, aqueles que são do Senhor não deveriam simplesmente abster-se de fazer o mal, mas deveriam promover aquilo que é bom, promover aquilo que é justo, fazer aquilo que é certo. Isso tem tudo a ver com o nosso tema, o tema da nossa série, porque afinal de contas nós estamos falando da igreja servidora. A igreja que espera pelo seu Senhor, pela volta do seu Senhor, tem que fazê-lo em serviço, trabalhando duro pela causa do Evangelho, trabalhando duro pela glória do seu Senhor. Então é que nós chegamos neste final deste sermão profético do Senhor Jesus, e ele vai descrever o grande julgamento. Julgamento esse que você encontra em outros lugares. Julgamento esse que você vê no Antigo Testamento. Julgamento esse que você vai ver lá em Apocalipse, quando é descrito o juízo do grande trono branco. E o Senhor Jesus então descreve esse julgamento. Ele é aqui o Filho do Homem que virá. Aquele que virá tal qual os seus discípulos o viram subir. Ele sobe em carne, e em carne ele retorna, mas ele não retorna na forma do servo sofredor mais. Ele volta em glória, com ele todos os seus anjos. E aqui uma figura que era bem conhecida do povo de Israel naquela época, tal qual um rei. Ele se assenta para julgar no seu trono. Era assim que os reis faziam. Quando as pessoas tinham alguma queixa, quando havia questão difícil de ser resolvida pelos juízes da terra, pelos magistrados do rei, as pessoas iam até o rei, e o rei se assentava no seu trono, ouvia a causa e julgava e declarava o direito. E nós temos aqui o rei juiz, Jesus Cristo, julgando todas as nações. As nações reunidas, muito provavelmente aqui pelos anjos, se nós tomarmos, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, as nações reunidas pelos anjos diante do rei, e tendo cada um de nós, de prestar contas daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer, daquilo que fez e daquilo que deixou de fazer. É importante lembrar de passagens como essa, para que você se lembre, ou talvez você saiba, que o dia do juízo vem. Alguns, como nos lembra Pedro, acham que esse dia é demorado demais. Outros se banqueteiam, festejam, julgando que a promessa jamais se cumprirá. Mas tal qual todas as demais promessas que a Bíblia tem, essa também há de se cumprir. Irmão ou irmã que estão aqui hoje, amado que nos ouve em casa, por meio do YouTube, saiba disso, o julgamento virá, o juízo de Deus virá, e você terá de prestar contas de cada um dos seus atos diante do Senhor. E nesse dia, só haverá duas possibilidades.
dois grupos possíveis. Na mão direita do Senhor, as ovelhas, aqueles que pertencem a Ele. Ovelhas essas que ouviram a voz do seu Senhor, atenderam e foram até Ele. À esquerda, nós temos os bodes, os cabritos. Aqueles que rejeitaram o Senhor, aqueles que não eram dele. Aqueles que algumas vezes andaram junto com as ovelhas, mas que não eram ovelhas. A mão direita e a mão esquerda. A mão direita era tomada como uma mão nobre por causa da sua habilidade, porque geralmente as pessoas elas são destras. A mão esquerda, sinônimo de algo indesejável. Não há problema nenhum, você não é nenhum canhoto. Existem servos de Deus valorosíssimos que são canhotos, mesmo na Escritura. A Escritura descreve gente valorosa que era canhota. Mas o fato é, na simbologia bíblica, a mão esquerda é a mão da rejeição. Daqueles que o Senhor irá no último dia rejeitar. Dois grupos apenas. Não existe meio termo. Não existe meia ovelha e meio cabrito. Ovelhas e cabritos que algumas vezes pastavam juntos. Os pastores levavam as ovelhas e os cabritos juntos para pastar, mas quando chegava um determinado momento, quando era necessário separar no redil, então era necessário que os pastores separassem de um lado cabritos, do outro lado ovelhas. E é para esta imagem que o Senhor Jesus está nos chamando aqui. Dois grupos apenas. Em qual deles você vai estar? Quando chegar a hora, você estará do lado das ovelhas ou do lado dos cabritos? Mas o que nos chama a atenção de modo especial nesse texto é a razão pela qual alguns estão na mão direita e alguns estão na mão esquerda. O rei vai dizer aos que estão na mão direita: vinde, entrem, benditos de meu Pai, entrem vocês que estão debaixo da bênção de Deus. Deus os abençoe, por isso vocês irão entrar agora. E vocês entrarão porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Ou seja, vocês se compadeceram de mim. E estes santos, na sua humildade, talvez na sua pequena percepção humana, talvez não perceberam que estavam servindo a Jesus. E o mistério aqui é: nós servimos a Cristo. As ovelhas servem a Cristo quando servem o necessitado, quando servem aqueles que são os menores. É fato que a expressão aqui, pequeninos irmãos, que o Senhor Jesus usa no verso 40, ela é objeto de polêmica. Alguns comentaristas vão dizer que estes pequeninos são pequeninos da igreja, são discípulos de Cristo. Outros vão dizer, não, são todos os necessitados. Mas seja como for, nós entendemos o princípio aqui por detrás, de que Cristo vê como um serviço a si mesmo, um serviço que nós prestamos para aqueles que estão em estado de necessidade. Há mérito nisso, há justiça nisso, e Deus aprova a justiça destes atos, deste serviço que é prestado a Ele, quando nós prestamos aos pequeninos. E isso produz para essas pessoas bênção, isso produz para essas pessoas recompensa, isso produz para estes servos de Cristo, para esta igreja servidora, glória, produz salvação. Agora, voltamos para o outro lado. E do outro lado nós temos os cabritos. Aqueles que vêm do Senhor nu
vendo o Senhor faminto, vendo o Senhor sedento, não foram visitá-lo, não cuidaram dele, não deram alimento. E por isso o Senhor Jesus diz: vocês não cuidaram de mim. E eles vão perguntar aí na sua cegueira espiritual: mas quando? Quando nós tivemos a oportunidade de servi-lo e não fizemos? E o Senhor irá mostrar a eles: quando vocês deixaram de atender a um desses pequeninos, desses necessitados. E aí você que conhece a sua Bíblia, talvez agora esteja estranhando essas declarações. Afinal de contas, pastor, o Senhor sempre ensinou a mim, e eu sempre ouvi dos pastores, dos servos de Deus, eu li na Escritura, de que a salvação é pela fé, não é por obras. Então, como o Senhor Jesus está usando aqui obras como um critério para separar ovelhas e cabritos? É que, na verdade, nós temos de fazer essa leitura ao inverso. Não é porque as ovelhas e os cabritos praticam a justiça que eles herdam o reino, mas é porque eles são cabritos e ovelhas que eles vão fazer aquilo que é justo. Mas é isso. Vamos explicar talvez de uma maneira mais simples. Não é o fato de nós fazermos o bem, não é o fato de nós praticarmos a justiça, a misericórdia, a caridade para com aquele que se encontra em necessidade que nós somos salvos. Não é isso que produz para a nossa salvação. Mas é porque nós já somos salvos, é porque nós já tivemos um encontro transformador com Cristo, é porque Ele já fez de nós ovelhas que essas coisas são praticadas. Eu quero dizer com isso que as boas obras para o necessitado, o serviço para o necessitado, o serviço que o Senhor deseja de nós como igreja, flui naturalmente da nossa condição de igreja do Senhor, de nós sermos ovelhas. Ovelha vai fazer coisas que ovelhas fazem. Cabritos não vão agir como ovelhas. Vocês estão entendendo? As boas obras que nós praticamos nascem da nossa natureza transformada. O texto nos dá diversas pistas em relação a isso. A primeira é a própria natureza. Ovelha, cabrito, animais de naturezas diferentes. Outra diferença para o qual o texto nos aponta em relação a isso, outra dica para isso, é o fato de que as ovelhas são os benditos do Pai, enquanto os cabritos são aqueles que são os malditos. Ou seja, a ovelha é aquele que está debaixo da bênção de Deus, enquanto que o maldito é aquele que está debaixo da maldição de Deus, entende? É o fato de nós sermos dele que nos leva para a justiça. É o fato de nós termos recebido a benignidade dele, a bondade dele que nos torna bondosos, misericordiosos. É porque nós conhecemos o que é misericórdia, nós conhecemos o que é graça. É preciso apenas deixar a graça fluir através de nós, para aqueles que necessitam dela. Uma outra dica aqui é o fato de que tanto o reino de Deus, quanto o fogo eterno, eles estão preparados de antemão. Antes que o mundo fosse mundo, o reino já estava preparado para as ovelhas. Antes que o mundo fosse mundo, o inferno, o fogo eterno já estava preparado também para os cabritos, para os bodes. De antemão. Antes que as ovelhas sequer existissem, antes que sequer os cabritos sequer existissem, o reino e o fogo eterno já estavam preparados para eles. Isso é curioso, irmãos, pensar que Deus ele já havia preparado de antemão esse reino para aqueles que Ele iria justificar, e justificando-nos, Ele iria nos dar o desejo pelo bem, o desejo de servir aquele que é necessitado. Nós fomos feitos para boas obras. Nós fomos feitos para a prática do bem. Nós fomos feitos para a prática da justiça social.
Essa é a característica da igreja servidora. O Senhor que nos criou, o Senhor que nos abençoou, o Senhor que nos resgatou da escravidão do pecado, Ele nos transformou em ovelhas do seu reino, Ele nos deu do seu reino e Ele nos chamou à prática das boas obras, para que nós, como igreja do Senhor, olhássemos para aqueles que estão necessitados no mundo. Seja o necessitado da palavra de Deus, do Evangelho, seja o necessitado de afeição, de abraço, seja o necessitado de um abraço, seja o necessitado de comida ou de algo material. Deus nos criou para as boas obras. E quando nós, igreja do Senhor, agimos com justiça, nós proclamamos a glória do nosso Pai. O Senhor Jesus diz que vocês sejam sal e luz de fato. Vocês são sal e luz. Pratiquem a justiça, vocês que são sal e luz, para que as pessoas vejam as suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Nós somos chamados como igreja para servir também ao necessitado, aquele que carece do alimento, aquele que carece de roupas, aquele que carece de um teto. Você já olhou ao seu redor? Não hoje, graças a Deus eu creio, não há nenhum necessitado entre nós. Mas quando você anda pelas ruas, quando você assiste os telejornais, quando você dirige o seu carro e as crianças batem no vidro do seu carro depois de fazer um malabarismo, você já percebeu o número de necessitados que nós temos? Imagine um momento, se a igreja do Senhor, ovelhas do reino de Deus, se comportassem de fato como ovelhas e deixassem fluir, não só do seu coração, não só da sua boca, mas deixassem fluir da sua vida o amor ao próximo, o cuidado por aquele que mais necessita. Imagine o que aconteceria se, ao invés de buscarmos a prosperidade para nós mesmos, nós, povo de Deus, procurássemos a prosperidade e a justiça para todos. Imagine se as nossas igrejas não estivessem cheias de pessoas fazendo votos e mais votos por um carro novo, por uma viagem para Paris, ou pelo sucesso da sua empresa, e se voltasse mais para o lado de fora, não para receber bênçãos, mas para ser bênçãos. Nós tivemos, agora no feriado, a Marcha para Jesus. Eu não sei o que você pensa sobre esse movimento. Para mim é uma grande galhofa, é uma grande pataquada. Se você não concorda com isso, me desculpe, é a sua opinião. Eu a respeito, mas é o que eu penso. Porque na verdade o saldo que resta, pelo menos nos anos anteriores, eu espero sinceramente que nesse ano tenha sido diferente. São ruas sujas por onde quer que a marcha tenha passado. Lixo para todo lado. Gente que não tem o mínimo de amor pela cidade, gente que não tem uma atitude cidadã. Mas pense, se aqueles milhares, se aquele milhão de pessoas que costumam se reunir nesse momento, se dispusessem por um dia a servir o próximo, a agir com misericórdia. Amados, nós oramos por um país melhor. Toda semana, todo domingo, nesta congregação, nós oramos para que o Senhor abençoe esta nação com justiça, com prosperidade, com paz. Nós oramos para que os homens que governam essa nação sejam capacitados pelo Espírito de Deus a promoverem a justiça social, a promoverem a misericórdia. Mas o nosso discurso ele se esvazia
partir do momento em que nós mesmos, igreja do Senhor Jesus, nós não desejamos ser fonte de bênção. Sim, amados, é verdade. As pessoas, elas necessitam da palavra de Deus. A palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, a proclamação da palavra que transforma vidas, ela é necessária e ela é soberana, ela deve estar sobre toda a atividade da igreja. Nossa função primordial é proclamarmos o Evangelho. Mas esse Evangelho, ele não é proclamado só de boca. Ele é proclamado em ação. Atos de misericórdia. Nós somos uma igreja pequena. Somos uma comunidade ainda pequena. Você que nos assiste em casa, você não consegue ver as pessoas aqui, você só consegue olhar para mim, mas acredite, estamos aqui num grupo bastante reduzido. Mas há algo que a gente pode fazer. Ainda que como igreja pequena. Há algo que nós podemos fazer pela nossa rua, pelo nosso bairro. Há pessoas que nós podemos atender. E às vezes atender as pessoas não é uma questão de tirar dinheiro do bolso. É questão de dar um abraço, dar um sorriso, dar atenção, ouvir as pessoas. Que bênção será se a igreja servidora do Senhor Jesus, aquela igreja que proclama servir ao único Senhor, também se tornar serva desta cidade, também se tornar serva dos que mais necessitam, também se tornar serva aqui do Chora Menino, se tornar serva de tantos cortiços que a gente vê aqui nas ruas aqui para baixo, nas casas de prostituição, nos pontos de tráfico de entorpecentes. Que bênção será se a igreja se tornar de fato a igreja servidora. Eu quero chamar você, como Deus tem me chamado também, a esse desafio, a responder positivamente a esse desafio e dizer: sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eu vou. E no limite das minhas possibilidades, no limite das minhas forças, eu quero me comprometer por um mundo mais justo, para que eu não precise mais ver crianças pedindo esmolas. Um mundo mais justo, no qual cada um tenha pelo menos o necessário. Sim, Senhor, eu quero me comprometer, porque o Teu reino é reino de justiça, e eu quero vê-lo desde já. Afinal de contas, não somos nós que oramos: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Servir, igreja servidora, igreja que serve ao perdido, igreja que serve uns aos outros, igreja que serve ao necessitado, é a igreja que serve ao Senhor da glória, é a igreja que glorifica o nome do Senhor e que prova, não só pelos seus lábios, mas pelas suas mãos, pelos seus pés, pela sua ação, que é ovelha e que pertence ao Senhor, e que no último dia certamente encontrará a sua recompensa, pois Deus é justo para recompensar todos aqueles que o obedecem.